Livro de língua portuguesa, esse daqui, páginas 100 a 113. Então, hoje nós vamos continuar com as atividades desse gênero textual, que são as histórias em quadrinhos, onde a gente encontra balões de fala e imagens. Então, vamos lá. Produção de texto, balões de fala para história em quadrinhos. Você vai escrever os textos nos balões de fala da história em quadrinhos a seguir, essa daqui. Nessa história, a Kiki resolveu mudar o seu casaco, veja. Então, vamos observar que a gente tem a Kiki e ela resolveu dar um look novo para o seu casaco, olha só. Vão observando. E olha o que acontece no final. Então, olha só, a gente tem 2 balões de fala aqui da Kiki. Você vai ter que escrever aqui alguma fala dela, tá bom? Nesse balão de fala e nesse balão de fala. Bom, vamos lá. 1. Escrita. Escreva nos balões de fala o que você acha que ela está falando. 2. Revisão. Confira a escrita das palavras e a pontuação. 3. A apresentação. Mostre o trabalho aos colegas e observe o deles. Então, não esqueçam, escrever, depois dar uma lidinha para ver se está certo e prestar atenção no ponto que você vai utilizar. É um ponto final? Vai ser um ponto de exclamação? Ou vai ser uma pergunta com um ponto de interrogação? Continuando. Página 101. Língua, usos e reflexão, sinais de pontuação. Atividade oral e escrita. Nosso jeito de falar pode indicar como nos sentimos. Por exemplo, falamos entusiasmados quando estamos felizes. E na escrita, como podemos representar o jeito de falar? Vamos relembrar. 1. Releiam as falas deste quadrinho. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. A. Pintem os sinais de pontuação usado nos balões desse quadrinho. Então, vocês vão pintar aqui como eu fiz, a vírgula, a interrogação e as exclamações. B. Leiam essas falas com expressividade. Então, leiam da forma como eu li. Vocês podem gravar um áudio para mim, tá bom? Colocar lá no grupo ou mandar no meu privado. 2. Leiam com a ajuda da professora. Então, eu vou ler e depois vocês repetem. Olha só, aqui a gente tem um ponto de exclamação, aqui um ponto final e aqui uma interrogação. Vamos lá. Deixa eu te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Você quer ouvir um segredo? Viram só como a entonação muda? Continuando. 3. Leia a tirinha, observando os sinais de pontuação. Adoro a hora do banho. Que tal um banho, Ringo? Depois, eles dizem que gostam dos animais. A. Circule os sinais de pontuação que aparecem nas falas. B. Prepare-se para ler a tirinha em voz alta com expressividade. Então, vocês vão circular aqui, olha, os sinais de pontuação da forma como eu fiz. 4. Releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Uau! Não espalha, hein? A. Pinte de azul o sinal de pontuação que indica uma pergunta. B. O sinal de exclamação no balão de fala de Julieta é o ponto de exclamação, né? Esse sinal aqui. Marque um X no que pode indicar o ponto de exclamação nesse balão. Então, vocês vão colocar um X em todas as opções, os quadradinhos, que vocês acham que o ponto de exclamação pode indicar. Pode indicar entusiasmo, tristeza, pergunta, raiva, animação, admiração. Vai fazendo um X nas opções que você acha que o sinal de exclamação faz. 5. Os sinais, esses 2 aqui, apareceram nas frases sempre no meio, início ou no final? Quando que eles apareceram? Assinala aqui a resposta certa. 6. Leia o quadrinho a seguir. Posso ir ao banheiro? A. Circule o sinal de pontuação que indica a pergunta no balão de fala do personagem Cascão. Esse é o Cascão, que está com a mão levantada. Então, você circula aqui o sinal de interrogação. B.
Em seguida, escreva no balão vazio uma resposta à pergunta, mas preste atenção na expressão facial do Cebolinha. Olha só, posso ir ao banheiro? Olha a cara dele. Então, aqui tem algumas sugestões. Agora não, não é hora de ir, aguente um pouco, ou mais alguma coisa, mas essas frases, né, combinam com a cara dele. Então, vocês vão escrever aqui uma frase. Hora de organizar o que estudamos. Atenção! Leiam com a professora e vejam os sinais de pontuação estudados. Então, vamos lá, que a gente tem um esquema. Sinais de pontuação. Aprendemos esse daqui, que é o ponto de interrogação, esse daqui, que é o ponto final, e esse daqui, que é o ponto de exclamação. Palavras em jogo. Letra L em início de sílaba. Leia o nome de cada personagem. Maluquinho, Julieta. Fale os nomes em voz alta. Vejo vocês, leiam. B. Quantos impulsos ou sílabas há em cada nome? Então, a gente chama sílabas também de impulso, olha só. Maluquinho. São 4 impulsos, são 4 sílabas. Julieta. 4 impulsos, 4 sílabas. Então, vocês vão escrever aqui a quantidade de sílabas que tem em cada palavrinha, né? Cada nome que a gente acabou de ler. C. Pinte as sílabas que começam com a letra L nesses nomes. Então, vocês vão pintar aqui como eu fiz. D. Copie as sílabas que você pintou aqui. E. Nesses 2 nomes, a letra L está no meio da sílaba, no início da sílaba, no final da sílaba ou no final da palavra. Presta atenção na pergunta. Aqui está perguntando se está no meio, no início, final da sílaba. Sílaba é cada impulso. Vamos lá, continuando. Leia em voz alta as palavras da lista. Em seguida, escreva na lata apenas os nomes de alimentos. Vamos ler comigo? Laranja, luva, bolo, bule, limão, leite, caramelo, camelo, bala, bola, bolacha, lagartixa, limonada e elefante. Agora vocês vão escrever aqui nessa lata bonita as palavrinhas que representam alimentos. Tudo que é alimento, vocês vão escrever aqui. 3. Releia apenas as palavras que foram colocadas na lata na atividade 2. Façam a leitura. A. Pinte as sílabas que têm a letra L. Então, vocês vão observar aqui as palavrinhas que vocês escreveram e todas as sílabas que têm a letra L você vai pintar. B. Em que posição o L está nessas sílabas? Eu já assinalei aqui para vocês. Todas essas palavrinhas, o L estará no início da sílaba. Não é no início da palavra, hein? É no início da sílaba. Façam observação depois de escreverem as palavras na lata. 4. Separe as sílabas das palavras a seguir e pinte aquelas que começam com a letra L. Então, aqui nós temos leão, camelo, lagartixa e elefante. Aqui eu já separei, ó, leão. Então, vocês vão separar agora aqui as sílabas e depois você vai pintar, né, as sílabas que iniciam com L, igual eu fiz aqui no do leão. Agora nós vamos para a letra L intrometida. Circule a sílaba que começa com a letra L no nome que aparece no balão de fala a seguir. Julieta. Então, vocês têm que circular aqui como eu fiz, tá? Depois vocês podem ir para a página 262 e fazer os traçados de letras, tá bom? Que é da letra L. Bom, agora a página 107. Vamos ver o que acontece quando a letra L se intromete no meio de uma sílaba. Olha só. Leia essa tirinha do Clóvis. Outro personagem de histórias em quadrinhos. Clóvis. Então, vamos observar, ó. Que ele tá, né, com guarda-chuva. Depois ele tá no meio de um rio, de tanto que choveu, né? Parece que tá tendo uma enchente.
E o próprio guarda-chuva é utilizado para ajudá-lo, né? Então, vamos lá. A. O que o personagem fez para se salvar da enchente? Escrevam aqui. B. Escreva o nome do personagem. Olha o nome dele aqui. 3. 3 não, letra C. Separe as sílabas desse nome, ó. Clóvis. Clóvis. Então, separem aqui. D. Repita em voz alta a primeira sílaba do nome. Depois, converse com os colegas. Que movimento a língua faz na boca ao falar essa sílaba? A língua se eleva até encostar no céu da boca, ó. Cló. Cló. Pra gente falar essa sílaba, esse L que tá no meio, né, que a gente chama de intruso, a nossa língua vai lá em cima no céu da boca, ó. Clóvis. 3. Leia os nomes das crianças em voz alta. Em seguida, pinte os que têm a letra L intrometida, como em Clóvis. Vamos lá? Leiam comigo. Carolina, ó, não tem a letra L intrometida. Cora. Flávia, esse tem, ó, Flávia. Carlos. Clara, Clara tem, ó, Clara. Fátima, Flora e Cláudia, os dois também têm a letra L intrometida, pode pintar da cor que vocês quiserem. 4. Releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Olha só, claro. Se tirarmos o L intrometido da palavra claro, que palavra se forma? Escreva, então, claro. Se eu tiro o L, vira caro. Olha só que diferença, né? E as duas palavras existem. 5. Coloque a letra L na sílaba adequada para formar o nome de cada figura, ó. Fecha. O que é isso? Uma flecha. Então, eu vou ter que colocar o L intrometido aqui em algum lugar. Puma. Pluma. Então, coloquem o L aqui também. 6. Coloquem a letra L na primeira sílaba e descubram as palavras. Depois, leiam juntos os pares de palavras. Então, olha só. Vocês vão ter que colocar a letra L na primeira sílaba, tá? Então, aqui eu tenho a palavra cima. A primeira sílaba é si. Então, eu vou colocar o L intrometido aqui. Vai virar clima. Agora aqui, fora. Primeira sílaba é fó. Vou colocar o L intrometido e vai virar flora. E assim por diante. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras palavrinhas. Bom, vamos lá. Continuando, página 109 já. Descubram onde a letra L deve ser colocada para formar palavras. Então, aqui eu tenho, ó, busa, fanela, boco, paneta, carineta e gobo. Essas palavras precisam da letra L para formar palavras que existem e estão corretas, né? 2. Alguém fez um texto, mas se esqueceu de colocar a letra L em algumas palavras. Veja como ficou estranho. Cláudio vai ao clube de bicicleta. No caminho tem uma paca. Siga a fecha. Não. Tá errado isso, né? Então, agora vocês vão reescrever esse texto arrumando essas palavrinhas, colocando a letra L onde ela deve ser posta, tá bom? Continuando. Página 110, agora o L no final de sílaba. Vamos ver o que acontece se a letra L estiver no final de uma sílaba. Releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Carol, não imagino o que eu tenho para contar. Qual é o nome da menina com quem Julieta está falando? Ela chamou aqui, né? A Carol. Escrevam aqui. B. Separe as sílabas do nome dessa menina. Carol. No nome que você escreveu, a letra L está no final da sílaba. Já até coloquei o xizinho aqui, deixei para vocês. 2. Leia em voz alta as palavras. Depois, marque um X nos nomes em que a letra L aparece em final de sílaba, como em Carol. Então, só fazer um xizinho onde o L aparece no final. 3. Siga o modelo e forme outras palavras usando a letra L, ó. Taco, talco. Então, aqui vocês vão fazer, eu deixei esses dois, olha. Polvo, polvo.
caça, calça. Façam a mesma coisa. Agora nós vamos para a página 111. Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Para isso, observe o som do final das palavras. Funil, mel, caracol, sul, futebol, Raul, canal, pastel, avental e canil. Olha só, crianças, aqui a gente pode observar que as palavras, né, como vocês também viram no vídeo, que terminam com L, elas ficam com o som de U, né? Ó, sal, canal, pastel. Então, agora vão copiar as palavras do quadro, tá? Em cada uma, na coluna adequada, tá bom? 5. Vamos ler? Sal, mingau, anel, chapéu. Mal, mal. Abril, abril. Pintem as duas letras que estão no final de cada palavra. Conversem, reflitam, pensem o que há de semelhante, o que há de diferente na terminação dessas palavras. E aí vocês vão escrever aqui o que vocês observaram, tá bom? Com o som dessas palavras. Olha só, mal e mal. O mesmo som, né? Mas letras diferentes. Então, escrevam aqui a observação de vocês. Estamos terminando Memória em Jogo. Leiam juntos a lenga-lenga. Vamos lá? Tá de mal, come sal. Deixa pendurado no varal para comer no Natal. Que é um lenga-lenga, né? Aquele textinho curto, com versos curtos, né? Bom, agora vocês vão para a página 247, que tem uma atividade sobre essa lenga-lenga lá para vocês. Assim também aprendam. Eu quero que vocês agora, as crianças que não estão comigo na sala de aula hoje, vão tentar fazer isso em casa, com a mamãe, com o papai, com o amigo, com o irmão, brincar de telefone sem fio. Como é que funciona? A gente conta um segredo para alguém e depois essa pessoa conta para essa. Um segredo é uma frase, né? De repente eu posso escolher um trava-língua. Essa conta para essa, para essa, para essa, para essa, para essa. E vai até chegar na última. A última revela. E aí a gente tem que ver, né? Se esse segredo, se o que foi falado chegou de forma correta na última pessoa. Bom, vamos lá. O que estudamos? Agora, então a gente está no final dessa unidade, hein? Autoavaliação. Pinte ou faça um X na coluna que mostra como você saiu nessa unidade. Respostas pessoais. Então, aqui a gente tinha a tabela, né? Unidade 5. O que teve nessa unidade 5? De gênero teve leitura e interpretação de história em quadrinhos, produção de balões de fala para uma história em quadrinhos. Estudo sobre a língua, sinais de pontuação, letra L no início, no meio e no final, e a letra L intrometida. Oralidade, áudios, leitura. Então, se você acha que você avançou em uma delas, faz um X aqui. Se você acha que você ainda não está muito bem, precisa estudar mais, faça um X aqui. Tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje.